A gente está aqui com a deputada... Perdão, já estou te promovendo. Amém, recebo. Pode deixar. Então, Amém. com a candidata a deputada estadual, mas que também já foi deputada Sim. federal, estadual, vereadora. E agora, de novo, a senhora está tentando aí voltar para o parlamento. Me conta, a gente tem visto um movimento para que as pessoas vão para o deputado federal, né? Muita gente se candidatou a deputado federal esse ano. Foi uma candidatura muito maior do que para estadual e a senhora veio remando o contrário, porque a senhora saiu de deputada federal, mas agora tenta estadual. Por que esse caminho? Primeiro, Cíntia, é um prazer estar aqui com você, Gabriel, Charles. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria poder ter essa conversa com você. Já tomei até um cafezinho da Cíntia, uma delícia, viu, gente? Não podia deixar de falar isso aqui. Cíntia, na verdade, não é remar, ao contrário, né? A gente vive um momento onde é necessário um olhar pós-pandemia para tantas situações que o nosso Estado está vivendo. Nós temos um número de pessoas desempregadas, um número grande, nós temos muitas pessoas adoecidas, a pandemia, nós estamos, graças a Deus, conseguindo passar por esse deserto, mas as consequências dessa pandemia, elas são visíveis, consequências que falam principalmente de muitos lugares, aqui na cidade de Manaus e no Amazonas, onde está faltando pão sobre a mesa de muitos. E eu entendo que eu posso ser muito mais útil nesse momento aqui no estado do Amazonas, me colocando à disposição da população. Sou uma pessoa de construir pontes na minha vida e não muros. Então, gosto muito do bom diálogo e de poder contribuir. Deus, ele me honrou e eu sou muito grata a Deus por isso, à população do meu estado, que me possibilitou já estar vereadora, deputada estadual por 2 mandatos, deputada federal. Em 2018, ainda que muitas pessoas digam, o Amazonas não votou numa mulher. Isso não é verdade, o Amazonas votou numa mulher. Eu ganhei a eleição nas urnas, estou entre os 8 mais votados do Amazonas, com quase 80 mil votos, por uma questão de coligação. Infelizmente, a vaga que estava na nossa coligação foi para uma outra coligação e um outro colega com 53 mil entrou, assumiu a vaga de deputado federal e eu, com quase 80, não assumi a vaga. Infelizmente, ainda é algo que ataca a democracia, porque a população, ela muitas vezes não se sente representada, porque ela vota num, mas entra outra pessoa. Esse sistema de coligação de 2018 foi alterado em 2020, hoje nós temos as federações, que, ao meu ver, ainda não representa a vontade popular. Porque a vontade popular você vota e o mais votado assume a vaga. Eu sempre vou defender isso, porque numa democracia indireta, onde eu preciso de alguém para falar por mim, então, se eu votei e aquela pessoa venceu nas urnas, como que essa pessoa não vai me representar? E uma outra que eu não votei está lá falando por mim. Então, é exatamente isso. E eu vejo, nesse momento, que eu já estive como deputada estadual, a Assembleia ela tem um papel extremamente importante, é uma casa feitora de leis, mas é uma casa que pode articular e precisa articular melhor com a Câmara Federal, por exemplo. Nós temos muitas coisas que podem ser alteradas e depende muito também do parlamentar estadual. Por exemplo, quem é a pessoa que hoje está bem com o CISREG? Um sistema de regulação é um sistema nacional, mas que a Assembleia do Amazonas ela pode entrar nessa discussão e ela deve fazer isso para mudar essa realidade. Hoje, você olha a fila e nós temos muitas pessoas doentes, pessoas que precisam de um atendimento, pessoas que passam uma semana, 2, 3, um mês, um ano esperando uma consulta, esperando uma cirurgia. Então, hoje, a Assembleia ela precisa de verdade falar aquilo que o Amazonas vem sofrendo. E essa discussão ela pode ser feita fazendo pontes, entendendo o seu papel. Um parlamentar estadual tem um papel extremamente importante e essa articulação com Brasília, um estadual pode fazer. Então, eu imagino, e para mim me dá uma alegria em saber que posso, se assim desejar a população, ser muito útil ou ser um pouco mais útil aqui, bem mais perto das pessoas. Gente, eu falei só um oi, né? Ainda... É
porque da sua fala saíram várias coisas que eu acho que dá para a gente trabalhar. Por exemplo, isso que a senhora falou de tive mais votos, mas não consegui alcançar. A gente viu isso inúmeras vezes, né? Sim. E esse ano, acredita que pode acontecer algo parecido porque a senhora está na mesma legislatura, no mesmo partido? Na verdade, nós estamos numa federação. Né? Eu ainda acho que pode acontecer com qualquer pessoa, assim, como você está colocando. Eu ainda acredito e vou lutar sempre por isso. Quando estive em Brasília, lutei por isso, para que, de fato, nós tivéssemos uma mudança e a população pudesse, através da sua vontade, enxergar no parlamento os seus representantes. Essa situação é uma situação que ataca a democracia. Não é? Nós temos hoje ainda essa crise de subrepresentatividade no nosso país. Então, tomara que não, tomara que a gente consiga ir vencendo. É um passo de cada vez, mas acho que esse é um passo que poderia já ter sido dado, respeitando acima de tudo, e nem falo por mim, porque você mesmo coloca que outras pessoas passaram por essa situação. Mas acho que isso é um ataque à vontade popular. E assim, teve uma reforma política outro dia, né? Isso poderia ter colocado isso em discussão. Existem várias reformas que acabam não reformando nada. Não reforma absolutamente nada. Porque nem sempre a gente vê no papel contemplado a vontade da população. E se a gente for questionar, certamente a população ela vai entender que essa crise que nós vivemos de subrepresentatividade ainda tem muito em função daquilo que a população diz, mas quem está no poder acaba dando passos que não são os passos sugeridos ali pela população, que é, de fato, quem manda no poder, quem manda no poder. A Constituição diz isso. Todo poder emana do povo e para o povo deve ser devolvido, mas a gente sabe que, infelizmente, na prática, isso não acontece. Outra coisa que a senhora falou logo no começo foi sobre essa conversa de deputado estadual com Brasília, que pode ocorrer. É porque veio uma pergunta do eleitor, também eleitor, mas leitor nosso. É porque no segundo bloco tem participação de quem leu Manaus 360. Sim. E teve uma que eu tirei dessa conversa de deputado estadual, porque eu achei que não caberia. Eu só não vou dar um nome porque ele não falou se podia ou não, mas a pergunta é o que pode ser feito com a Zona Franca de Manaus, porque o tempo inteiro tem que ficar mantendo mais tempo e brigando na lei para que seja cumprida a lei e tal e tal. Mas se é possível pensar em algo de longo prazo. Eu tirei essa pergunta do espaço deputado estadual, porque eu entendi que ela poderia funcionar melhor para quem é deputado federal, que sempre é a pauta. E a senhora brigou por ela também, né? Sim, por Zona Franca. Muito. Mas a senhora enxerga que eu fiz errado? Que acho que deputado estadual pode falar desse assunto? Pode falar sim. Acho que a sua visão está correta. Né? São temas que Brasília, que a Câmara Federal precisa sempre estar falando, porque nós falamos da Constituição do nosso país e os incentivos fiscais da nossa Zona Franca, do nosso polo industrial de Manaus, estão previstos exatamente na Constituição do nosso país. Então, é um tema muito importante que deve sempre ser colocado na pauta nacional. Mas nós, quando eu digo nós, Estado do Amazonas, é inadmissível não falar disso dentro da Assembleia do Estado, porque nós falamos de um polo industrial que não só traz divisas para o Amazonas. Olha o resultado final da receita que a Zona Franca de Manaus passa para a União. Você tem muito recurso que é enviado para a União, que é fruto do trabalho dos nossos trabalhadores do polo industrial, das nossas trabalhadoras do nosso polo industrial. Então, esse é um assunto que diz respeito ao estado do Amazonas e ao nosso país. É bem verdade que quando se fala do polo industrial de Manaus, na própria Câmara Federal, muitas pessoas acham que nós temos privilégio, que o Amazonas tem privilégio porque tem a garantia dos incentivos fiscais. É quase como se a gente recebesse um auxílio, né? É como se recebesse um auxílio, como se fosse algo que alguém, por favor, está nos fazendo. Isso não é verdade. Se a gente for olhar o decreto que criou a Zona Franca de Manaus, a gente vai perceber exatamente isso. Você precisa integrar a região norte ao restante do nosso país.
é importante mostrar que no Brasil tem outros Brasis que a nossa população nacional precisa ver, principalmente os nossos legisladores federais. Então, é muito importante que a Assembleia traga para a sua pauta de discussão o nosso modelo, um modelo de desenvolvimento, um modelo que dá certo, um modelo que gera mais de 100 mil empregos diretos e quantas famílias de formas indiretas estão sendo beneficiadas pelo nosso modelo. Então, é muito importante perceber que o polo industrial precisa, sim, estar dentro da pauta de discussão da Assembleia do Amazonas e a Assembleia criando braços, criando caminhos para fazer uma grande articulação, não só em relação a Brasília, mas em relação a outros estados aqui mesmo da nossa região, que a Zona Franca ela não é só de Manaus, ela está em Manaus, mas ela não é só de Manaus. Então, até esses incentivos nossos aqui, esses recursos que são mandados para Brasília, eles deveriam estar voltando para beneficiar o nosso estado e os outros estados também que fazem parte e que recebem, deveriam continuar recebendo os incentivos do nosso modelo, um modelo que deu certo, um modelo importante. Quando as pessoas falam, Cíntia, mas por que então o Amazonas até hoje não criou outras possibilidades? Você sabe que eu sou autora da lei do manejo do pirarucu. Desde a década de 90, eu quero ressaltar o trabalho do Dr. Tomás, que já presidiu a Conab, o trabalho do setor primário aqui do Amazonas, mas durante muito tempo se lutou para a gente incluir dentro de uma tabela de preço mínimo, que é uma lei federal de subvenção econômica, a nossa espécie, que é a espécie animal, porque nesta lei, onde há um incentivo de subvenção a várias pessoas, só o produto de origem vegetal estava incluído. Então, o pirarucu de manejo, por exemplo, nosso aqui, a gente não tinha essa possibilidade, porque nós precisávamos incluir nessa lei federal a espécie animal. E foi exatamente com o diálogo, o que muitas pessoas não acreditavam que seria possível, graças a Deus nós conseguimos. Hoje o pirarucu de manejo está dentro desta lei de subvenção econômica, fortalecendo o setor primário. Hoje nós temos mais de 9 municípios do Amazonas, porque o Estado acabou precisando também fazer a sua subvenção estadual a partir desta federal que nós criamos. Hoje nós temos 9 estados, 9 municípios aqui do nosso Amazonas, como Tefé, por exemplo, onde pescadores e pescadoras do pirarucu de manejo, fazendo o manejo do pirarucu, já começaram a receber um valor a mais. Isso é extremamente importante. Então, assim, quando a gente fala da política, é tão importante a participação das mulheres, de homens, mas a participação da mulher, lembrando que o dia a dia, não só porque nós estamos e somos maioria em número de habitantes, em número de eleitores, mas porque nós precisamos e queremos contribuir. Eu tenho certeza que essa legislação federal, muitas pessoas não acreditavam que seria possível aprovar uma lei tão importante para o Brasil e muito mais importante para a nossa região. E, graças a Deus, nós conseguimos. E não foi brigando, não. Foi lutando. Porque há uma diferença tão grande de brigar e lutar. Eu sou alguém que gosta de lutar e construir pontes. Então, foi no diálogo que nós conseguimos fazer algo tão importante aqui para o nosso Estado. Bom, como eu falei, a gente tem participação de outras pessoas, que a conversa não fica só aqui. Aliás, na internet a conversa não fica só aqui de jeito nenhum, né? Sim. Tá acontecendo ali nos comentários também. E a redação participa. Então, Gabriel Veras tem uma pergunta para a senhora. Vamos ouvir. Candidata, em 2013 a senhora apresentou um projeto de lei, quando ainda estava na Assembleia Legislativa do Amazonas, para incluir educação sexual no currículo das escolas públicas do Amazonas. Esse é um assunto que acabou se tornando muito polêmico com o passar do tempo. Mas a senhora apresentaria um projeto semelhante hoje? Sim, claro. Nós precisamos, eu acho que é tão importante a gente discutir com a nossa juventude, o nosso dia a dia. É muito importante lembrar, como diz Paulo Freire, que a educação ela não muda o mundo, ela muda pessoas.
e somos nós, pessoas, que mudamos o mundo. Então, quando a gente entende que discussões como a própria violência doméstica e familiar, que muita gente não quer questionar, não quer discutir, mas foi através das discussões que nós tivemos uma lei tão importante, que é a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Discutir assuntos com a nossa juventude, discutir assuntos hoje com a nossa garotada faz a diferença. Que mundo você está construindo? Muitas vezes a gente pergunta qual é o mundo que você constrói para os seus filhos. E a pergunta é, quais são os filhos que você está construindo para esse mundo? Então, a orientação, não fake news, mas a orientação, eu sempre vou defender. Certo. Pergunta do nosso leitor aqui. Vou fazer a mesma que eu fiz para outra candidata a deputada estadual, Sim. mas já volto para essa nova, que é assim, o que a senhora pensa do cotão e se a senhora faria uso dele quando eleita? Bom, dentro do que a lei prevê, porque quando você fala do cotão, você está falando da possibilidade que aquele parlamentar tem de colocar a atividade na rua. Nada é exagerado. Eu acho que você tem o seu salário. Quem acompanha o nosso dia a dia sabe disso. Acho que nós precisamos trabalhar, em vez de cotão, trabalhar a possibilidade de não faltar pão sobre a mesa das pessoas, da gente garantir empregos. Mas, assim, quando as pessoas falam do cotão, é muito importante acompanhar qual é o uso que está sendo feito. Porque, muitas vezes, a pessoa gasta tanta gasolina que daria para ela rodar o mundo. Então, isso tem que ser acompanhado. E hoje nós temos a lei de transparência. Então, se a população quiser e deve fazer isso, eu sempre digo, a eleição ela termina dia 2, mas o acompanhamento do seu parlamentar tem que ser feito no dia a dia, tem que ser feito olhando aquilo que a pessoa faz, como ela faz e para quem ela faz. A gente tem o Charles aqui, que é do SENAC. Eu tenho só que lembrar que o SENAC está conosco na parte técnica. Ele também participa com pergunta, mas o Charles eu ainda não consegui fazer ele perguntar. E o Gabriel, o Charles ele resiste a isso. Mas Gabriel Veras, ele está ajudando o Charles aí, quer fazer uma nova pergunta. Sim. Então vamos ouvir. A senhora foi secretária de Assistência Social da Prefeitura na gestão do ex-prefeito Arthur Neto. Como a senhora avalia o auxílio permanente, que é a principal política de assistência social hoje no governo Wilson Lima? Gente, primeiro lembrar a lei de assistência social. Não é? Nós temos hoje o SUAS. Assim como a gente tem o SUS, Sistema Único, que trata da saúde, nós temos o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, onde a gente tem assim, uma diferença muito grande entre o assistencialismo e a assistência. Então, eu sempre vou lutar para que nós tenhamos um país onde cada pai de família e cada mãe de família tem o seu emprego garantido. A assistência, os auxílios, não são favores que ninguém está prestando. A população tem que ter a consciência de que esse dinheiro é dela. Esse recurso é público e é da população. Agora, o que nós precisamos é fazer com que os nossos governantes entendam que é emprego que a nossa gente precisa. Cada pai, cada mãe precisam ter a sua renda garantida. Agora, o auxílio, ele precisa ser dado para as famílias que precisam, sim. Mas entendo perfeitamente que, além do auxílio, o que um pai de família quer é o seu emprego. É precisar olhar que o emprego é que faz de um pai de família, de uma mãe de família, certamente a sua cidadania sendo respeitada. E queria lembrar para você, Cíntia, um dado assim tão importante, que de cada 10 casas aqui no Amazonas, 4 casas são as mulheres que criam sozinhas os seus filhos. Elas são as provedoras dos seus filhos. Então, de 10, 4. E, muitas vezes, essas mães elas acabam entrando em desespero para saber como vão trazer o pão para dentro de casa dos seus filhos. Então, em casos específicos, acho importante o auxílio, mas o auxílio jamais vai substituir o emprego. É o emprego que nós temos que garantir para a nossa gente. E como parlamentar é possível ajudar? Porque o parlamentar ele não é o poder executivo. Sim. Mas o que ele pode fazer para ajudar para que o emprego saia, né? Tem muita coisa.
Agora mesmo, eu consegui, agora mesmo eu digo, quando eu estava em Brasília, nós conseguimos aprovar a lei de subvenção econômica para o manejo do pirarucu. Aí é emprego, é renda para pescadores e pescadoras do Amazonas que fazem o manejo do pirarucu. Essa é uma atividade onde várias, centenas e centenas de famílias aqui da nossa região sobrevivem disso. Agora, imagina, o que é essa lei de subvenção? Muitos desses pescadores, na hora de vender 1 quilo do pirarucu, por exemplo, essa tabela de preço mínimo estabelece o quilo do pirarucu, só estou dando um exemplo, a R$15. Se esse pescador, a pescadora, acabam vendendo a 10, o governo federal precisa fazer a subvenção de 5. E no Estado, a cada quilo de pirarucu vendido, o governo entra com R$1. Isso é renda digna para quem está pegando o sol nos nossos ribeirões e muitas vezes se tornam pessoas invisíveis. Como você pode gerar renda? Incentivando o empreendedorismo feminino, por exemplo. Mesmo na pandemia, o empreendedorismo feminino cresceu 40%. Então, nós temos que abrir linhas de crédito para essas mulheres, para que elas tenham meios de fazer o seu artesanato, de fazer aí a sua costura, alimentos, e com isso garantir mais renda para essas mulheres. Então, em meio a essa crise que nós ainda vivemos do desemprego, há possibilidades reais de nós melhorarmos a renda de tantas famílias aqui no nosso estado. Eu tenho mais uma pergunta aqui da audiência, só que o nosso tempo está acabando. Sério? E a gente tem um jogo ainda. É mesmo? É mesmo. Que é da Natália Cristina. Ela pergunta: a senhora fala muito de mulheres na política. A senhora se considera feminista? Todos nós somos. Acho que todas nós somos, né? Se a gente for olhar um pouco, que somente em 32 a mulher teve o direito do seu primeiro voto. Então, é muita coisa que precisa mudar. E todas nós, mulheres, sim, somos. Somos, sim, estamos na luta, estamos nos engajando, entendendo que sociedade boa é aquela justa, é aquela igualitária e aquela onde homens e mulheres compartilham das mesmas oportunidades. Nós não queremos um mundo só para mulheres, mas também não queremos um mundo só para homens. Eu sempre vou defender que nós, homens e mulheres, possamos estar lado a lado, erguendo a bandeira da paz, não mais admitindo a violência que mata mulheres, não mais admitindo que mulheres sejam mortas porque são mulheres. Eu acho que isso tudo faz parte de uma sociedade saudável, uma sociedade que se respeita e uma sociedade que entende que homens e mulheres podem e devem compartilhar as mesmas oportunidades e construir, erguendo a bandeira da paz, um mundo mais fraterno. É nesta luta que eu sou engajada. Então, vamos embora. Esse podcast tem jogo e a gente tem alguns minutos para fazer ele. Vai aparecer ali na tela do Gabriel uma imagem de uma figura política Deixa local. eu saber se eu conseguir enxergar. A gente vai dar um jeito. Então tá. Eu também não estou vendo nada Nem daqui. eu, olha, só estou vendo o Gabriel, gente. O problema não é o amazonino aí? Tá. O Gabriel está dizendo, vai dizendo aí, Gabriel. Só dizer que a gente conhece as pessoas, a gente só não consegue ver a imagem. E aí a gente quer uma consideração sua sobre essa pessoa, né? Amazonino Mendes, bom, a figura antiga aí da nossa política, a gente conhece há um tempo, hoje candidato ao governo. E o que a senhora tem a dizer sobre ele? Negão. Estou com ele, tá, gente? Lembrar que o governador Amazonino Mendes tem o seu legado forte. Eu sou uma pessoa que respeito a história de outras pessoas. Ele é o nosso candidato ao governo dentro da nossa federação. Eu não tenho dúvida que será um grande governador para o Amazonas. Quem é o próximo? Wilson Lima. Respeito, foi eleito governador do Amazonas. Não sou alguém de guerra, sou alguém de luta. E aprendi na vida a respeitar todos. Eu não apresentei, mas o Wilson Lima é o nosso governador, acho que nem precisava. Né? Quem é aí? Amon? Amon Mandel. Olha, eu estou chutando bem. Vereador Amon também faz parte da nossa federação, é um dos nossos candidatos à Câmara Federal. Vai ser, com certeza, um grande representante. Prefeito de Manaus, Davi Almeida. Davi, foi meu querido amigo também dentro da Assembleia Legislativa. Ficamos 8 anos lado a lado ali na Assembleia do Amazonas.
Terezinha Ruiz, atual deputada Terezinha estadual Ruiz, e uma candidata querida, também. né? Uma querida também. Eu vou sempre defender a participação das mulheres. Eu nunca, não sou do tipo de pessoa quanto pior, melhor. Ao contrário, sou do tipo de pessoa que luta por dias melhores. Então, um abraço, Terezinha. Boa sorte também. Ai, a gente tem 5 minutos. Você, olha, de toda parte o jogo foi o mais rápido. A gente tem que Sério? pôr mais gente nesse jogo. Bom, Cíntia, eu quero aqui lembrar, a gente estava falando um pouco sobre a questão da participação da mulher, e é muito importante a gente lembrar, um dia uma jornalista me ligou e me perguntou assim, o seu dia a dia, você, deputada, acha que tem muita discriminação? Na Câmara Federal, por exemplo, tinha discriminação? E eu falei para ela, gente, que é maior discriminação dentro de uma casa de leis, quando a gente percebe que somente no mês de março, por ser o mês simbólico da mulher, assuntos como câncer de colo de útero é colocado na pauta para uma discussão. Isso é a maior discriminação que mais da metade da população brasileira, formada por mulheres, pode sofrer. Porque uma mulher com câncer, ela não pode esperar o março chegar para saber e para lembrar que os exames precisam estar ali à sua disposição, que uma cirurgia que ela precisa fazer está à sua disposição. Então, esse, para mim, é um ato muito discriminatório. É perceber que a gente espera o mês de março chegar para que assuntos tão importantes sejam também tratados, porque é importante tratar da economia do nosso país, mas é importante tratar da saúde das nossas mulheres. E isso não pode acontecer só no mês de março. Então, quando a gente coloca de uma participação muito mais igualitária nos parlamentos, é porque se nós, mulheres, estamos, na grande maioria, em todos os espaços hoje, se a gente perceber, em todos os espaços, no espaço onde a vida da nossa população é decidida, a mulher também tem que fazer parte, ela tem que estar presente. Então, eu acho isso importante quando a gente fala de um tema que faz parte do nosso dia a dia. Não é um problema de mulheres falar do câncer de colo de útero, não é um problema de mulheres falar da violência que mata mulheres, não é um problema de mulheres falar de uma violência que mata mulheres também dentro da casa dela. Esses temas são temas da sociedade, são temas de todos nós, porque aquilo que nós não queremos para as nossas filhas, a gente não pode entender normal ser acontecendo na vida de outras famílias. É o que muito acontece aqui no nosso país. Então, eu desejo, me engajo, luto para que nós tenhamos a participação de mais mulheres dentro da Assembleia do Amazonas, dentro da Câmara Municipal, da Câmara Federal, sabe? Eu acho importante também a gente trazer essa realidade. Muitas vezes a gente fala, não, gente, eu não quero falar sobre política, mas é na política que tudo da nossa vida vai ser definido. Não querer falar de política é uma forma de política também. É uma forma de negar algo, porque nós não digitamos apenas um número na urna, nós digitamos a nossa vida, digitamos a esperança dos nossos filhos, e alguém vai tomar conta disso, para melhor ou para pior. Então, é muito importante que a gente entenda o papel, não é? A sociedade, ela tem um papel, o eleitor, um papel de protagonista, certamente, no processo de escolha. E se existe discriminação no Senado, foi passar a ter banheiro feminino em 2016. Ontem. Na verdade, assim, se você olhar a entrada da Câmara Federal, que entra para a Câmara e para o Senado, por que recebe o nome de chapelaria? Porque ali era uma casa só masculina. Então, assim, nós mulheres, nós damos passos importantes, necessários. Nós queremos contribuir, sabe? Eu sempre entendo, pelo menos procuro entender, muitas vezes as pessoas estarem tão chateadas com tanta coisa que falta na vida delas. A gente anda, e eu ando muito, eu gosto muito desse contato, desse olhar nos olhos. E o que mais as pessoas falam sobre é doença, elas precisam de saúde. E a gente não pode ser um Estado que só lida com a doença. Nós temos que ser um Estado e um país que promovam saúde pública. Isso é direito da população, sabe? É direito de cada mulher, de cada homem, de cada criança. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. É na política que tudo acontece. É o pãozinho, é a nossa energia, é a escola, é a possibilidade do primeiro emprego para os nossos filhos.
é o emprego, é a saúde, tudo passa pelo espaço político. Então, é muito importante a gente realmente participar desse momento, e não só nesse momento, é participar desse momento fazendo as suas escolhas, mas acompanhar passo a passo cada dia dos seus A representantes. gente tem um pouquinho de tempo, acho que 30 segundos, para... Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Nossa, eu tô correndo já. Tô igual no BBB, quando tem que defender a pessoa. Tem que defender para não votar nela. No caso aqui é para votar. Então tá aberto o espaço, pode pedir voto, pode vender seu peixe. Muito obrigada. Eu quero muito agradecer você, agradecer aqui meus colegas, meus amigos, Gabriel, Charles, agradecer você que está nos acompanhando, que Deus os abençoe. Eu sou Conceição Sampaio, estou candidata a deputada estadual, viu, gente? E eu espero muito poder continuar merecendo o seu voto e o voto de sua família. Posso dar meu número? Pode. Tá? O nosso número é o 45789. Então, que Deus os abençoe. Eu sou muito grata por tudo. Muito obrigada. Gente, continua acompanhando o Manaus 360. A gente vai seguir falando aqui com os deputados ao Poder Legislativo. Lembrando que a gente sempre tem em mente o Poder Executivo, né? Presidente, governador, sempre fica mais em evidência. Acho que por ter mais tempo e tudo mais, a gente está mais familiarizado ali. Mas é preciso lembrar que o Poder Legislativo também é um poder e que também depende deles muitas coisas, inclusive para que aconteça na nossa vida prática e que, no fim, a gente vai sentir ali positivo ou negativamente, dependendo do que a gente escolher e também de acompanhar. E, então, por isso, continua com a gente aqui, é por isso que a gente faz esse podcast, para que você possa acompanhar o que cada um tem para dizer, né, o que cada um tem ali em mente, e saber se é o que combina com você, se é aquilo que você pensa, se é esse representante que você quer ter. Então, continua com a gente na próxima entrevista. Até lá!